Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começou nessa sexta-feira a 32ª rodada do Brasileirão 2024. Lembrando que essa rodada tem jogos sexta, sábado, domingo não tem rodada, porque temos o jogo da final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo, na verdade Flamengo e Atlético Mineiro, porque o jogo é no Maracanã. Rodadas na segunda e na terça, se eu não estiver enganado. Deixa eu dar uma olhada aqui melhor para ver, que eu acho que é isso. Deixa eu pegar aqui. Não, a rodada vai até quarta-feira. Quarta-feira temos dois jogos, que é entre Cruzeiro e Flamengo, né? Esse jogo fica no meio aí da decisão da Copa do Brasil, e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, justamente o Atlético Mineiro, que terá feito jogo contra o Flamengo no Maracanã e vai jogar no final de semana, no outro domingo, contra o Flamengo em sua casa. Então, a rodada começa na sexta e termina na quarta-feira seguinte, uma rodada longa. Igual a próxima rodada, a rodada número 33, vai ser a mesma coisa. Domingo não vai ter jogo, porque é a finalíssima da Copa do Brasil. E quem abriu a rodada foi o jogo entre Fluminense e Grêmio. Campeonato de Grêmio e Fluminense. Não ser rebaixado. Não tem outro papo. Teve uns viajantes, né? Eu sou assim para falar. Teve uns viajantes, torcedores tricolores, né? E muitos canais tricolores que estavam falando em Fluminense e Libertadores. Só podem estar de sacanagem, né? E aí esses canais que falam do Fluminense induzem os outros torcedores do Fluminense que vivem numa bolha, que só pode ser isso, falar de Fluminense e Libertadores, porra, chega a ser patético. Essa é a grande verdade. Pô, Magalhães, mas o Fluminense foi campeão da Libertadores. Sim, é o atual ainda. Após a final entre Botafogo e Atlético Mineiro, teremos outro, mas por enquanto o Fluminense é o campeão. Independente do que aconteceu naquele jogo contra o Internacional, porra, bicho, o problema era o Fluminense. O Fluminense conseguiu passar e foi campeão. Agora, em 2024, o Fluminense fez vergonha. Tá na zona de rebaixamento desde o início. Porra, nego vem falar de Libertadores, tá de sacanagem, né? Então, jogou Fluminense e Grêmio brigando contra o rebaixamento. O Grêmio, 2 pontos à frente do Fluminense. Era a oportunidade do Fluminense ultrapassar o Grêmio e dar uma boa respirada no Campeonato Brasileiro. Ainda ia ter risco, mas daria uma boa esperada. A mesma coisa era para o Grêmio, se vence o jogo, ia dar uma boa esperada. Aí tem aquele papo lá nos 45 pontos, coisa e tal. Se o Grêmio vencesse, ia ficar muito próximo. Acho eu que Fluminense e Grêmio não caem. É só opinião minha, tá? Talvez um ou os dois até pegue uma Sul-Americana, tá? Mas não dos dois pode falar em Libertadores, só para ele estar de sacanagem. Eu não escutei os canais do Grêmio falar em Sul-Americano e falar em Libertadores. Escutei sim a do Fluminense. Se enfrentaram e empataram em 2-2. E aí esse jogo tem algumas coisas interessantes. E aí eu já vou falar logo aqui que eu demorei um pouquinho a gravar, porque eu estava esperando a coletiva do Mano. Só que demorou tanto o Mano aparecer para dar a coletiva, que eu falei, bom, eu vou logo gravar, porque eu não vou ficar aqui esperando a coletiva do Mano. O Renato já estava dando lá sua coletiva, e aí tem algumas coisas que eu vou falar também, que algumas eu concordo com o Renato, né? Mas a entrevista do Mano não deu. Acho. Eu estou sendo bem sério, eu não vi a entrevista do Mano. Quando esse vídeo for pro ar, obviamente, o Mano já deve estar em casa dormindo, né? Se conseguir dormir. Mas
Eu tentei ver, porque, na minha opinião, provavelmente, essa demora do Mano, talvez ele não fale isso. Talvez vá falar que a demora foi por outros assuntos, ficaram no vestiário discutindo, de repente foram em cima do árbitro, alguma coisa assim. Na minha opinião, se o Fluminense foi em cima do árbitro por causa do pênalti, também estão de sacanagem, estão de chororô. Né? Mas acho eu que a assessoria de imprensa do Fluminense estava elaborando uma história sobre a situação de Mano Menezes e Marcelo. Elaborando, criando uma narrativa, pegando aí um escritor de novela para criar uma narrativa. Bom, será? Vou repetir, não vi a entrevista do Mano. Depois eu vou ver. Agora, se vierem com a historinha, não foi nada demais, é mentira. Ficou nítido que teve entreveiro, teve um encontro ali de ideias, de palavras, de alguma coisa entre Marcelo e Mano. Não, ninguém vai meter a mão no meu peito, dar 2 tapas no meu peito, empurrar o meu peito por nada. Vai tomar uma tapa na mão no mínimo. Então, teve ali algum problema. Só que eu não sei qual é, porque eu não fiquei... Bom, se falarem que não foi nada demais, estão mentindo, porque foi alguma coisa séria. Mas aí eu não vi a entrevista, não fiquei esperando para ver a entrevista. Então, empataram em 2-2, na minha opinião, um resultado muito melhor para o Grêmio. Por quê? Já vou falar por que o resultado foi muito melhor para o Grêmio, mas deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Grêmio, 2 tricolores, Carioca e Gaúcho. Eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não, para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar, beleza? Vamos lá. Por que o Grêmio, na minha opinião, o resultado foi muito melhor? Não precisa ser um gênio para analisar isso. Primeiro, o Grêmio está na frente do Fluminense na tabela. Então, com o empate, continua na frente do Fluminense. Segundo, estava jogando fora de casa. E terceiro, o Grêmio não fez uma grande partida. Então, o resultado de empate para o Grêmio foi maravilhoso. E o empate do Fluminense não foi bom. Principalmente do jeito que ficou o clima ao final da partida. Então, vamos aqui para a classificação. Eu não vou colocar uma ordem no meu pensamento aqui, não. Mas vamos começar aqui pela classificação. Bom, os 2 times estão na segunda página da tabela. Ou seja, a segunda página da tabela, todos, do 11º ao 20º, o campeonato é não cair. Na verdade, o Atlético Goianiense já caiu, né? O Atlético Goianiense já está rebaixado e praticamente Cuiabá já rebaixado. Então tem 2 vagas. Então essas vagas estão abertas ali para serem ocupadas por Grêmio, Fluminense, Criciúma, Vitória, Corinthians, Atlético Paranaense, Bragantino e Juventude. Beleza? Nesse momento está sendo ocupado por Bragantino e Juventude. Mas ao término desse jogo, esse empate 2-2, o Fluminense ficou na 12ª colocação com 37 pontos e o Grêmio na 11ª colocação com 39. Grêmio e Fluminense podem ser ultrapassados pelo Criciúma, que tem 37 pontos. O Criciúma, se empatar, já passa o Fluminense. O Criciúma, se ganhar, passa o Grêmio. Tá? O Fluminense também pode ser ultrapassado pelo Vitória, que tem 35. Pode ser ultrapassado pelo Corinthians, que tem 35. Ou seja, o Fluminense pode cair mais 3 posições para 15º colocado. E aí tem o Atlético Paranaense que tem 34. O Atlético Paranaense pode chegar a 37. Só que o Atlético Paranaense, se chegar a 37, ele fica ali com 10 vitórias igual ao Fluminense, só que com saldo melhor. O que acontece? O Atlético Paranaense, se ganhar, também passa o Fluminense, que vai ficar com 37 pontos, mas com saldo melhor e um jogo a menos. O Bragantino pode chegar aos 37 pontos,
Ganhando, o Bragantino chega aos 37 pontos. Chegando aos 37 pontos, se iguala ao Fluminense. O Fluminense tem um saldo de -6. O Bragantino, se ganhar, vai ficar com um saldo melhor do que o Fluminense. Ou seja, Atlético Paranaense com 34 pontos, se ganhar, passa o Fluminense. E o Bragantino, se ganhar, também passa o Fluminense. E vamos lá, o Juventude. O Juventude tem 34 pontos. O Juventude, se ganhar, chega a 37. Só que não passa o Fluminense, porque o Fluminense tem um saldo de -6 e o Juventude um saldo de -10. A não ser que o Juventude ganhe goleando. Se ganhar goleando, pode ser. Óbvio, não vai todo mundo passar o Fluminense, porque tem jogos aí de times que estão abaixo. Exemplo, teremos Atlético Paranaense e Vitória. Agora, qualquer um dos dois, se tiver sair um vitorioso ou Vitória Atlético Paranaense, passa o Fluminense. Então, o Fluminense tem que torcer aí para a Vitória Atlético Paranaense empatarem, né? O Corinthians não ganhar, mas o Fluminense pode cair aí umas 3, 4 posições na pior das hipóteses. E o Grêmio não. O Grêmio só pode perder a posição para o Criciúma. Então, o Grêmio perde mais apenas uma posição. Então, fica concluído que esse empate foi muito melhor para o Grêmio do que para o Fluminense. Bom, vamos falar do jogo. Mas antes de falar do jogo, vamos aqui para 2 situações. Primeiro, a situação do Mano Menezes com o Marcelo. Já repeti, não vi a entrevista. Mas a impressão que eu tive, eu acho que a impressão que a maioria teve, e eu não estou vendo aqui a entrevista, mas a impressão que eu tive, já estava mais ou menos 44, 45 minutos do segundo tempo. Eu entrar 2 jogadores, o Marcelo, eu acho que o Marquinhos, se eu não estiver enganado. O John Kennedy, o Marquinhos, sei lá. E aí, a impressão que eu fiquei é que o Marcelo não gostou de ser chamado para entrar aos 45 do segundo tempo. Essa foi a impressão que eu tive. Ele não gostou. E deve ter falado alguma coisa pro Mano. Que não queria entrar. Sei lá. Alguma coisa. Então o Mano ficou irritado. Então, essa foi a impressão. Eu não vou dar nem a minha opinião de quem está certo, de quem está errado. Aí eu já li alguns comentários, né, que falam, o Marcelo quer ser maior do que o Fluminense. Eu te falando, o Mano tem que respeitar a história do Marcelo no futebol. Quem é o Mano Menezes perto do Marcelo? Então eu não vou dar minha opinião agora, porque eu não sei realmente o que aconteceu. Mas a impressão que eu tive é que o Marcelo estava sem saco nenhum, sem vontade nenhuma, essa foi a impressão, sem vontade nenhuma de entrar. Por quê? Porque estava nos 44, 45 minutos do segundo tempo. Essa foi a impressão que eu tive. Não sei se é isso. Depois, obviamente, eu vou saber o que foi. Mas foi essa a impressão. E é por isso que eu não vou dar a minha opinião. Porque eu não sei. Esse de supunhetemos. Não. Eu não vou dar minha opinião sobre isso. Posso até fazer um vídeo depois sobre essa situação, que é uma situação delicada pelo tamanho dos dois. Quem é que representa mais do Fluminense? Quem é que tem mais história no Fluminense? Mano Menezes ou Marcelo? Então, é um embate bem complicado. Você tem que saber realmente o que aconteceu. Bom, esse é o primeiro ponto. Segundo, a reclamação destemperada do Felipe Luiz. Felipe Melo, desculpa. Felipe Melo não é mais jogador de futebol. Felipe Melo já está fazendo hora extra há muito tempo. Né? Alguém renovou o contrato dele por serviços prestados. Né? Não joga mais, não é mais jogador. Fica no banco criando problema. Não entra, reclama de tudo. E aí, na boa e velha choradeira, lembra do Fred? Tem que acabar o Campeonato Carioca. Vamos lembrar do Fred? E aí o Felipe Melo fala que estão roubando o Fluminense. Eu acho engraçado
Que se você pegar todos os times, dizem a mesma coisa. Eu vi a entrevista aí de um jogador do Fluminense dizendo: porra, é sempre contra o Fluminense, é só contra o Fluminense. Não. Todos os jogadores de todos os times falam a mesma coisa. Todos os jogadores, todos os treinadores vêm com aquele papo de vitimismo. Todo jogador de futebol se sente vítima. É o meu time contra tudo e contra todos. Todos falam isso. Porra, isso é esculhão, né, irmão? Isso é esculhão. A arbitragem já apitou errando contra o Fluminense, acertando contra o Fluminense, ajudando o Fluminense. Não, o Fluminense é só prejudicado. Mentira! O Fluminense já ganhou uma porrada de jogo onde o juiz também ajudou. Não, é tudo contra a gente, coisa e tal. Porra, esse vitimismo, isso é a porra do saco. Esse vitimismo enche o culhão. Aí parece que o Fluminense nunca foi ajudado. É igual eu fico vendo uns vídeos aí. Eu tenho 2 amigos chamados Rogério, tricolores. E eles ficam procurando, caçando alguma coisa contra o Flamengo. Parece que eles amam o Flamengo mais do que o Fluminense. Eles ficam caçando alguma coisa no Flamengo para falar: lá, é só contra o Fluminense. Contra o time dele, ele não fala nunca. Ele um lance agora de uma mão do jogador do Flamengo dentro da área, que ele pula. O braço tá assim, o braço bate, a bola bate no braço dele. Se batesse no outro que estava aberto, seria pênalti. Mas nesse aqui que estava colado no corpo, não era pênalti em lugar nenhum. Mas deram pênalti no Pikachu no jogo do Palmeiras. Erradamente, porque ele estava com a bola assim, ó. E só para lembrar, teve um lance Corinthians e Flamengo, que a bola bateu na mão do jogador do Corinthians que estava aberto e ele não deu pênalti. Ou seja, não tem critério nenhum. Mas aí tenta encontrar aquele menino. É chororô, é mimimi, é babaquice. Não tem o que falar. Então, o Felipe Melo faz isso aqui. E é bem expulso. Não serve para nada. O Felipe Melo não serve para nada, irmão. É móvel utensílios. Tá lá, para nada. E aí, queria aquele rebu. Boa, parceiro. O pênalti foi claro. O Fábio não tira a perna. O Fábio deixa a perna. O Fábio não tira a perna. Fica nítido no lance que a perna dele está um pouquinho longe, ele endurece a perna pro cara bater, porra. Que o cara tinha passado por ele, o cara ia passar por ele a fazer o gol. Ele deixa a perna de propósito. Foi pênalti claro. Não tem nem o que discutir, parceiro. Nem o que discutir. Foi pênalti claro. E aquela choradeira do cacete, estão roubando, safado, pra coisa e tal. Mas o mesmo Fluminense não fala nada da cera que estava fazendo depois que fez 2-1. Os caras estavam levando 2-3 minutos para sair de campo. E teve alguns desses caras que foram substituídos, que demoraram a sair, que o juiz não deu o cartão amarelo, que deveria ter dado. Mas isso o Fluminense não vai falar. Porra, irmão. Para de chororô. Tá feio. Bom, então, pênalti claro. Não tenho o que reclamar. Aí vamos pro jogo. O Fluminense deu 18 chutes, 7 em direção ao gol. O Grêmio deu 7, 4 em direção ao gol. Posse de bola, bem mais do Fluminense, obviamente, 63. Precisão no espaço, os dois acima de 80, mas o Fluminense mais ainda, quase 90. Faltas 15 a 14. Cartões amarelos, 6 para um lado e 4 para o outro. Tivemos 10 cartões amarelos. 10. Exagero, né? Cartões vermelhos, um que é do ex-jogador Felipe Melo. Impedimentos, 4, Fluminense nenhum pro Grêmio. Escanteios, 8 Fluminense, 2 pro Grêmio. Bom, a gente for falar do jogo, o Grêmio teve um momento no início do jogo que começou bem, mas depois só deu Fluminense. Se você pegar os melhores momentos, em quase todos os melhores momentos, o primeiro lance de perigo é o gol do Grêmio, já aos 20 minutos. O Fluminense começou em cima, pressionando, mas criando oportunidades quase nada. E o Grêmio atrás, retraído, não estava marcando tão bem, mas esperando uma bolinha. E numa dessas bolas,
jogada dentro da área, igual o Reinaldo faz, dá um bicão para dentro da área, o goleiro espalma, sobe lá para dinamarquês e ele faz 1-0. O Grêmio era melhor? Não, mas foi o que o Renato programou. Vamos se fechar, vamos entrar com 3 volantes para tentar travar o meio campo do Fluminense e vamos tentar na bola. Isso aconteceu. Com lá 20 e poucos minutos o Grêmio consegue fazer o gol, mas o Grêmio começou um pouquinho melhor, depois o Fluminense dominou e pressionou. E numa, 2 contra-ataque, o Grêmio vai lá e faz o gol. E aí o Grêmio, que já estava mais atrás, tenta fazer um muro. E o Fluminense vai, tentando, na minha opinião, injustamente o Fluminense perdendo, porque estava melhor. E aí o Arias consegue lá, no final do primeiro tempo, fazer um gol. Teve mais umas 2 ou 3 chances que o Fluminense poderia até ter terminado o jogo vencendo. O Fluminense poderia ter terminado o jogo vencendo, né? Mas terminou 1-1. Vai para o segundo tempo, o Fluminense começa em cima, melhor, criando oportunidades, criando chances. O Cauã Elias, antes de fazer o gol, tinha feito uma boa, dado um bom chute. O empate do Grêmio coloca aí 70% de graças a Deus ao goleiro. O goleiro fez umas 3 ou 4 grandes defesas do Grêmio. Então o goleiro foi sim um personagem importante para o Grêmio não ter perdido. E o Fluminense criou oportunidade e conseguiu virar com Arias. Com Cauã Elias. E aí, depois do 2-1, o Fluminense começou, estilo Mano Menezes, a dar bola para o Grêmio recuar. Estilo Mano. E aí começam as substituições. Nas substituições, o Fluminense para de atacar, para de ficar com a bola. E o Grêmio vai para dentro, meio desorganizado, mas vai na vontade, jogando bola para dentro da área, lá pro Diego Costa, a ver se conseguiu alguma coisa. Mas mesmo assim, o Fluminense ainda teve uma grande chance com o Nonato, né? Se atrapalhou lá para coisa e tal. Só que o Fluminense recuou, começou a segurar o resultado e veio puxando o Grêmio. O Grêmio, como eu falei, vai lá, a culhão, tentando, de qualquer maneira, meio desorganizado, mas criando oportunidades. E aí, o Grêmio começa a pressionar, começa a ficar a bola toda hora muito próximo ao sistema defensivo do Fluminense. Thiago Silva fez uma partida bem mais ou menos, o Fábio Santos, qual é o nome dele? O Thiago Santos até apareceu mais do que o Thiago Silva. E aí vai para dentro, vai criando oportunidades. O Soteldo saiu depois, mas criou algumas boas oportunidades. O Fábio fez algumas boas defesas também. E aí já lá nos 50 minutos, 55 minutos, já quase, que ele tinha dado 8 minutos, mais ou menos 51, 52 minutos mais ou menos. Estava faltando 1 minuto para acabar o jogo, né? E depois dos acréscimos, tem pênalti. Claro, nunca discutido, cara. Torcida tricolor que está reclamando é chororô. Foi pênalti, claro. Pior que os jogadores viram no telão e acharam que foi nada. O Felipe Melo, como não serve para nada, só para reclamar e ganhar uma prata mole do Fluminense, disse que o Fábio tirou a perna. Não tirou a perna. O Fábio botou a perna, ele endureceu a perna para o cara bater. Pênalti, claro. Não tem nem o que discutir. E aí, o Reinaldo vai lá e bate da maneira que eu falo que todo cobrador tem que bater. Se todo mundo bater do jeito que o Reinaldo bateu, goleiro nenhum vai pegar. Pode até tentar chegar na bola, pode até chegar, mas com a direção que ele dá e com a força que ele dá, dificilmente vai ter um goleiro que vai ter explosão para chegar naquela bola e na altura que ela vai. Isso sim é uma batida de pênalti. Que dificilmente o goleiro vai pegar, mas muito difícil, né? Você pode pegar os pegadores de pênalti aí, o Dida, que é grande pra cacete, o goleiro do Botafogo, Dida já falou, o goleiro do Botafogo, de outro. Não tem explosão. Se ele conseguir pegar a bola, é porque ele saiu muito antes, ele se adiantou muito. Porque o pênalti do Reinaldo é aquele pênalti quase que indefensável. Bati no alto, lá onde a coruja dorme, e forte.
E aí o Grêmio empatou. Por que o Grêmio empatou? O Grêmio foi melhor? Não. Mas nitidamente o Fluminense parou de jogar e quis segurar o 2-1. Ficou fazendo um pouco de cera também, que não falaram, mas acabou o Grêmio empatando. Então, pelo Grêmio não ter jogado tanto assim e ter conseguido um empate, o resultado foi muito melhor para o Grêmio do que para o Fluminense. E no Fluminense, a parada do Marcelo com o Mano, provavelmente eles vão explicar, ou vão inventar uma história, né? Mas ali, obviamente, teve um confronto entre os dois, e o pênalti. Claro, foi pênalti. Claríssimo pênalti. Não tem nem o que reclamar. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.